E hoje nós daremos continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu convido os irmãos a abrirem no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça sobre nós neste momento, para compreendermos a Tua palavra e sermos conduzidos por ela, a fim, ó Deus, de encontrarmos Cristo e sermos salvos. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o Senhor, ó Deus, nos revele a Tua vontade, a Tua palavra, acima daquilo que nós achamos, acima de tradições que nós aprendemos, porque o que nós queremos, ó Deus, é que o Teu nome seja glorificado, e que o Senhor, ó Deus, possa, por misericórdia, salvar a nossa alma. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo possa conduzir a minha vida, a fim, ó Deus, de todos nós, nesta noite, glorificarmos a cruz de Cristo. É o que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então nós daremos continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós meditamos a semana passada a respeito da ceia do Senhor, o que é a ceia e o tomar a ceia indignamente. E hoje Paulo, ele vai, a partir do capítulo 12, ele vai começar agora a tratar a respeito do Espírito Santo, dos dons, da obra, da missão do Espírito Santo. E eu estarei fazendo, ao longo de algumas semanas, uma exposição sobre o Espírito Santo. E hoje, em especial, eu vou tratar a respeito de quem é o Espírito Santo e da missão do Espírito Santo. Em nossos dias, muito se perdeu a respeito de quem é o Espírito Santo. A igreja moderna, ela enxerga o Espírito Santo apenas como manifestações exteriores de experiências religiosas. Então, muitas vezes, quando se fala do Espírito Santo hoje, nas igrejas, o que se lembra são pessoas caindo no chão, pessoas tremendo, pessoas balbuciando, palavras desconexas. Então, quando falamos do Espírito Santo, geralmente vem isso em nossa mente, né? Os movimentos carismáticos. Mas muitas pessoas não sabem até hoje quem é o Espírito Santo. Elas não sabem a respeito da pessoa do Espírito Santo e nem da missão do Espírito Santo. Elas apenas entendem ou conhecem movimentos exteriores de ações espirituais que muitas vezes não é o Espírito Santo fazendo, mas que elas acham que é. O Espírito Santo, irmãos, é a terceira pessoa da Trindade. Durante a história da igreja, alguns afirmaram que o Espírito Santo era apenas uma força ativa, apenas um poder e não Deus.
Então, ao longo da história, muito se falou também sobre o Espírito Santo. E algumas pessoas, algumas religiões, alguns teólogos, começaram a ensinar que o Espírito Santo não é Deus, mas é apenas uma força ativa, um poder. O pensamento da teologia unicista, eles não acreditam na Trindade. E dizem que o Espírito Santo é a mesma pessoa que o Pai e o Filho. Outros acreditam na Trindade, como nós. Mas acreditam que o Espírito Santo, eles acreditam até que o Espírito Santo é Deus, mas que consideram um Deus menor que o Pai e o Filho. Então, quem é o Espírito Santo? Então, a igreja, ela se preparou ao longo da história para responder essas perguntas e questionamentos e combater heresias. Então, o primeiro homem a formular a doutrina da Trindade foi Tertuliano. Ele viveu entre os anos de 160 e 220 depois de Cristo. Foi o primeiro homem, primeiro teólogo a formular a respeito da Trindade. Essa doutrina da Trindade, ela foi afirmada no Concílio de Nicéia, no ano de 325. Então, a igreja, para combater erros, heresias, e deixar claro quem é o Espírito Santo, eles então formulam a doutrina do Espírito Santo, e deixam essa doutrina exposta para que todos nós pudéssemos a confessar. Então, o cristianismo afirma o quê? Que um único Deus existe numa Trindade. Deus possui 3 pessoas, mas apenas uma essência. Então, Deus é um único Deus. Esse Deus subsiste em 3 pessoas, mas Ele é apenas uma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são de uma só substância, poder e eternidade. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, do Deus Pai, do Filho, o Senhor Jesus Cristo, da deidade deles, todos eles são iguais em poder, em autoridade, em glória, todos eles. Mas quando nós vamos ao plano da redenção, como Deus salva os homens pecadores, como Deus dá início a essa salvação, cada uma dessas pessoas tem funções distintas dentro do plano da redenção. Isso é muito importante nós entendermos, a distinção de pessoas dentro do plano da redenção, porque é a partir disso que nós vamos começar a compreender a honra, a glória, os louvores para o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro do plano da redenção, como acontece a salvação do homem? O Pai, ele planeja a salvação dos homens. O Filho executa o plano de salvação. E ele se torna o único mediador entre os homens e Deus. E o Espírito Santo? Qual a função do Espírito Santo? Aplicar a salvação no coração do homem, revelando aos homens os seus pecados e os conduzindo até Cristo para serem salvos. Então, essa é a missão do Espírito Santo, conduzir pecadores até Cristo para que eles possam ser salvos. Então, quando nós falamos em redenção, nas funções das pessoas da Trindade, nós temos que entender isso. O Pai inicia a salvação, Ele planeja a salvação. O Filho, em obediência, em submissão ao Pai, Ele vem a este mundo, Ele obedece à lei de Deus, Ele cumpre perfeitamente todos os requisitos. E Ele então, na cruz, morre pelos nossos pecados, se tornando o nosso mediador. Jesus cumpre a redenção pelos homens. E o Espírito Santo vai fazer o que agora? Ele vai mostrar para nós que somos pecadores, para que nós possamos ir então até Cristo e sermos salvos dos nossos pecados. Então a salvação do homem é uma obra realizada pela Trindade. Deus planeja, decide, inicia, escolhe. O Filho executa perfeitamente o plano. E o Espírito Santo agora
aplica essa salvação, nos conduzindo até Cristo. Na época do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, havia muitas religiões lá naquela cidade de Corinto. Para vocês terem uma ideia, havia pelo menos 12 grandes templos pagãos espalhados naquela cidade. Então, os coríntios, eles eram religiosos, eles adoravam muitos deuses, tinham muitos templos pagãos. E, inclusive, entre esses templos havia o templo de Afrodite, que é chamada a deusa do amor. Então, as pessoas naquela época tinham muitas religiões, seguiam muitas religiões, acreditavam em muitos deuses, iam em muitos templos para adorar deuses. Mas como saber se aquela religião, ou se aquele pregador, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo ou não? Se era uma igreja verdadeira ou não? Se era uma religião verdadeira ou não? Talvez isso é muito importante para nós compreendermos a respeito disso. Porque Paulo, ele vai trazer essa clareza para nós, como compreendermos, como podemos ter o discernimento entre o que é certo e o que é errado. Observa nos nossos dias, quantas igrejas existem, quantas religiões existem, quantos pregadores existem, quantos? Milhares. E a partir daí, como saber, como discernir o que é certo do que é errado? Como discernir a pregação certa, que ela é ministrada pelo Espírito Santo, e aquela que é ministrada pelo anticristo, pelo falso profeta? Como podemos discernir a respeito disso? O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele vai nos dar algumas instruções a respeito disso. E eu queria que os irmãos abrissem lá, no Evangelho de João, no capítulo 16. Depois nós retornaremos para aí. João capítulo 16. A partir do versículo 7. Nós vamos entender essa instrução do próprio Senhor Jesus Cristo. E após isso, nós vamos voltar lá no que Paulo escreveu e nós vamos ter um entendimento mais claro do que ele está afirmando no início do capítulo 12. Então, João 16, versículo 7, a partir do 7 diz assim: Mas eu vos digo a verdade, Jesus dizendo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então aqui nós vamos ver a missão do Espírito Santo. O que o Espírito Santo, ele veio fazer? No versículo 8 e versículo 9 diz assim: Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não creem em mim. Então, quando o Espírito Santo vier, o que ele fará? Ele convencerá o homem do pecado. O que significa a palavra convencer no grego? Significa expor o pecado, revelar a miséria espiritual do homem. O Espírito Santo, ele convenceria o homem da sua culpa pessoal, da sua vergonha pelos seus pecados. Significa que ele traria luz aos homens. Então, essa inicia-se a missão do Espírito Santo. É ele convencer nós que somos pecadores. O Espírito Santo, ele veio para mostrar isso a nós, para trazer luz aos homens. Que luz? Que todos nós somos pecadores, que todos nós somos maus, que todos nós falhamos, somos desobedientes, não conseguimos cumprir a lei com perfeição. Quantos judeus naquela época se achavam bons? Quantos achavam que cumpriam a lei com perfeição, até Jesus expor a lei ao coração deles? E Paulo dizer, com a lei todos devem se calar, porque ninguém consegue cumprir a lei com perfeição. Então o Espírito Santo, ele inicia fazendo isso ao homem, convencendo o homem do pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Isso que significa a palavra pecado, errar o alvo. Todos os homens erraram o alvo. Todos os homens estão perdidos espiritualmente. Mas nem todos conseguem entender isso. Nem todos conseguem enxergar a sua miséria espiritual. Nem todos conseguem enxergar que estão condenados eternamente. Nem todos conseguem enxergar que estão caminhando para o inferno. É por isso que o Espírito Santo veio. Para quê? Para revelar isso a nós, mostrar, vocês são pecadores miseráveis, vocês são maus. Essa é a ação do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, isso tem que estar em nosso entendimento, que ele veio para mostrar isso para nós. Porque a obra do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, ela se trata de algo que é eterno, e não algo momentâneo, mas é eterno. Então, quando ele vier, ele convenceria, ele colocaria diante dos nossos olhos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ele mostraria para nós que nenhum de nós somos bons. Ele mostraria para nós que todos nós falhamos, que não há um justo sequer. Ele mostraria para nós que os nossos passos são rápidos para fazer o que é mal. Ele mostraria para nós que não há ninguém quem busque a Deus. Ele mostraria para nós que não há temor no coração do homem, se Deus não intervir em nós. As pessoas podem passar a vida inteira cantando louvores, batendo palmas, dando glórias, dançando, pulando, participando de encontros sociais na igreja, tendo muitos amigos cristãos, sentindo arrepios, se emocionando com as melodias das músicas, vivendo uma vida agradável na religião evangélica, mas ela pode chegar no último dia da vida dela, e Jesus dizer para ela, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Por que Jesus ele diz isso? Lá em Mateus 7, 23. Porque lá era dito que eles faziam sinais, profecias, milagres. E Jesus fala para eles, olha, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa isso? Que a pessoa, apesar de tudo, ela nunca foi convencida pelo Espírito Santo da sua miséria espiritual. Então ela nunca foi com fé salvífica até Cristo. A pessoa continuou vivendo, confiando em si mesmo para a sua salvação. Então as pessoas participam da igreja, vão na igreja, fazem de tudo na igreja, mas elas não têm entendimento que elas são pecadoras.
e que elas precisam de Cristo para serem salvas. E Jesus faz um alerta a respeito disso, que ele não conhecia aquelas pessoas, porque aquelas pessoas nunca foram com fé até ele, para serem salvas. Continuaram confiando em suas próprias obras. É por isso que quando o Espírito Santo viesse, ele iria expor tudo aquilo que está dentro do nosso coração, os mais terríveis pecados, convencendo o homem de sua culpa pessoal, de sua vergonha, por quebrar todos os mandamentos da lei. E ele nos mostraria a nossa real condição espiritual da nossa alma, que é a condenação eterna. Se o Espírito Santo, ele não trazer luz a isso, nenhum homem conseguirá se salvar, porque todos continuarão achando que são bons, que são moralmente corretos, que cumprem a palavra de Deus, que obedecem, continuarão entendendo isso. Mas somente quando o Espírito Santo vem, ele convence o homem dos seus pecados. Mas não somente isso, no versículo 10, diz que ele também convencerá o mundo da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo, além de nos convencer que somos pecadores e que carecemos da glória de Deus, ele também convence os pecadores que eles não podem ser considerados justos em razão de suas obras, e sim somente com base no mérito da obra substitutiva de Cristo. O Espírito Santo convencerá os nossos corações que não poderemos ser salvos pelas nossas boas obras, pelos nossos méritos, ou por qualquer coisa religiosa que viermos a fazer, como ir à igreja, pagar dízimo, sermos pessoas morais. Ele nos convencerá que isso não é suficiente para a nossa salvação. Ao sermos convencidos a respeito disso, então nós nos agarraremos à justiça de Cristo, passaremos a confiar somente na cruz de Cristo para a nossa salvação, e não mais em nós. Então ele vem para nos convencer disso. De que justiça? Da nossa? Não, da justiça de Cristo, uma vez que todos nós somos pecadores. A única chance que nós temos de salvação é Cristo. Então quando o Espírito Santo vem, ele vai nos convencer do quê? Da justiça de Cristo, que somente Cristo pode nos salvar. Somente por meio da cruz de Cristo, da obra perfeita de Cristo, é que o homem pode ser salvo. Não há méritos, não há obras, não há nada que façamos, a não ser confiarmos totalmente em Cristo. E isso é uma obra do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não convencer o homem disso, o homem continua achando que é bom. O homem continua achando que se ele dar uma cesta básica, ele vai ser salvo. Ele continua achando que ele obedece à lei de Deus com perfeição, e não. Somente Cristo, somente a obra de Cristo, somente a justiça de Cristo. Não há justiça em nós para sermos salvos. Olha a tua miséria espiritual, olha o teu coração, olha os teus pensamentos, olha os teus caminhos. Entre nós não há um justo sequer, entre todos os homens não há um justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Então o Espírito Santo vai fazer o que agora em nós? Ele mostra essa miséria, que somos pobres, cegos, nus. E agora ele vai nos convencer, nos conduzindo a Cristo. Ele vai mostrar, você não pode se salvar, mas Cristo pode te salvar. Essa é a missão do Espírito Santo, essa é a grande obra do Espírito Santo. Fazer nós agora nos conduzir até Cristo para sermos salvos. E ele também nos convencerá, no versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Haverá um julgamento final, o qual Satanás já está julgado e condenado.
e que todos os homens se encontram debaixo da ira de Deus e da condenação eterna. Todos os homens. Todos estão caminhando para a condenação eterna, pelos seus pecados. Mas o Espírito Santo então convencerá cada um do seu povo a respeito da eternidade, do novo céu, da nova terra, da cidade celestial. Ele então nos dá um novo coração, Ele abre os olhos espirituais, Ele nos desprende do amor ao dinheiro, dos prazeres carnais deste mundo, e coloca os nossos olhos na eternidade. O Espírito Santo, Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e assim recebemos para sempre a salvação eterna. É isso que o Espírito Santo agora faz. Mostra os pecados, nos conduz a Cristo e nos mostra a eternidade. Para onde nós estamos indo? As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas continuam caminhando de uma forma cega, rumo a uma eternidade de perdição. Mas o povo de Deus, agora, ele tem o discernimento, ele enxergou as suas misérias, agora ele entende que somente Cristo pode salvar, e agora ele consegue compreender que o mundo dele não é mais aqui, que aqui é passageiro, mas que agora há uma eternidade. Então, quando nós começamos a ouvir o verdadeiro evangelho, o plano da redenção eterna, começamos a perceber, irmãos, que o Espírito Santo, ele não veio a esse mundo para trazer curas, prosperidade, emocionar nosso coração, mas para salvar o homem eternamente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Apesar de Deus poder curar, prosperar e fazer tudo, mas não é essa a missão do Espírito Santo. Jesus deixa bem claro que a missão do Espírito Santo é salvar pecadores do inferno e os conduzir à eternidade com Ele. Essa é a missão do Espírito Santo, nos salvar eternamente. E ele continua dizendo no versículo 12 e 13: tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade, que nos guiará a toda verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus também disse, a minha palavra é a verdade. Então o Espírito Santo, o Espírito verdadeiro, ele nos guiaria a Cristo e às Sagradas Escrituras, com o fim de que a nossa fé permaneça somente nele. Então, quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo, a missão dele em nós, hoje na nossa vida, é nos conduzir à verdade. Quem é a verdade? É Jesus. O que é a verdade? As Escrituras Sagradas. Então, o Espírito Santo veio para quê hoje em nós? Por que ele habita em nós? Porque ele está na igreja, para nos conduzir até Cristo, até a verdade, para que sejamos salvos, mantendo nossos olhos na palavra dele, que é a verdade. É isso que o Espírito Santo veio fazer, nos conduzir à verdade, a Cristo e a sua palavra. Diz que ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não veio para ser o centro das atenções, nem para trazer novas revelações, profecias, nem para exaltar os homens. Ele veio para glorificar a Cristo e nos instruir nas Escrituras. É isso que o Espírito Santo veio fazer. Sabe por que virou uma bagunça as igrejas hoje? Porque eles não entendem isso. Que o Evangelho é simples, a mensagem é simples. Homens pecadores estão debaixo da ira de Deus e só podem ser salvos por Cristo. É isso, o Evangelho. Toda a Escritura trata disso. Todos os livros da Bíblia vão tratar sobre isso. Homens pecadores, condenados, que só podem ser salvos pelo Messias, pelo Senhor Jesus Cristo.
E o Espírito Santo é quem aplica essa verdade ao coração do homem. Então ele mostra isso, ele nos conduz à verdade, ele nos conduz às Escrituras, ele nos conduz a Cristo. E ele não fala de si mesmo, olha o que diz no final do versículo 13. Porque ele não falará por si mesmo. O Espírito Santo, ele não vem para ser o centro das atenções do culto. Porque quem salva é Cristo. É por isso que ele nos conduz a Cristo. E não a ele, mas sempre a Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz é para conduzir homens até Cristo. Porque só existe um mediador, Jesus Cristo. Então a missão do Espírito Santo é nos levar a Cristo. Se o homem não for até Cristo, ele pode ficar na igreja a vida inteira, ele pode cantar, ele pode fazer o que for. Ele nunca será salvo. Ele só será salvo no momento em que o Espírito de Deus aplica no coração dele a necessidade dele por Cristo. Então não é novas revelações, não é novas profecias, não é os homens serem exaltados, mas somente Cristo. Cristo deve ser o centro de todas as coisas. E tudo tem que nos conduzir até Cristo. No versículo 14. Olha o que Jesus disse. Que o Espírito Santo o glorificará. Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo então vem para glorificar a Cristo. Apesar do Espírito Santo ser tão Deus como Cristo, como Pai, mas a missão do Espírito Santo na redenção do homem é glorificar a Cristo, é conduzir até Cristo, é nos levar a Cristo, para que sejamos salvos. Todos nós precisamos de Cristo, todos nós somos pecadores, e só quando estamos em Cristo nós somos salvos, somente por meio de Cristo há salvação. Então o Espírito Santo ele age de que forma? Dessa forma, nos levando a Cristo, nos conduzindo a Cristo, a fim então de que nós sejamos salvos. Irmãos, então quando nós entendemos isso, nós podemos perceber como muitas igrejas se desviaram da verdade, substituindo a eternidade por curas, prosperidade, revelações, músicas, imposições de mãos e emocionalismo. Quando nós entendemos a missão do Espírito Santo, que é nos conduzir a Cristo, a fim de que sejamos salvos, nós então descansamos na obra de Cristo, descansamos na cruz de Cristo. É por isso que Paulo diz que nós hoje temos paz com Deus, mediante a Jesus Cristo. Por meio da obra dele, nós temos paz em nosso coração. E é isso o que a igreja deve conduzir as suas ovelhas, até Cristo. Vocês podem ser conduzidos a muitas coisas, mas nenhuma das outras coisas os salvarão. Vocês podem ser conduzidos a prosperidade, curas, revelações, profecias e um monte de outras coisas. Mas nada disso poderá mudar o teu coração. Nada disso poderá te salvar. Mas se você for conduzido pelo Espírito Santo até Cristo, você será salvo. E você nunca mais perderá essa tua salvação, dada por Cristo, por Deus a você. É por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo agir na nossa vida, para salvar a nossa alma. Agora vamos voltar lá então em 1 Coríntios. No capítulo 12. Agora fica mais fácil de nós entendermos o que Paulo, ele inicia nesse capítulo, e ele fala para nós. Ele vai dizer então assim, novamente vamos ler do versículo 1 ao 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
vocês não venham a entender, compreender. Sabeis outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Anátema é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou seja, confessar verdadeiramente Cristo, senão pelo Espírito Santo. Então agora fica mais fácil de nós entendermos o que Paulo ele quer nos ensinar. Que a igreja, que os coríntios, eles agora pertenciam ao Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. E eles agora já não eram mais gentios como antes. Gentios são pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. Aqui adoravam ídolos mudos, ou seja, pessoas que se prostravam diante de imagens de escultura, de pedaços de gesso, confiando e orando para aquilo. Eram cegos espirituais. E Paulo diz o quê? Agora, não é mais assim com vocês. Agora vocês têm o Espírito Santo. Vocês já não são mais guiados por ídolos mudos. Vocês agora têm o entendimento. Logo, precisam compreender que uma pessoa que fala pelo Espírito Santo, ele jamais trata Cristo como anátema, como maldito. Ou seja, ele jamais despreza ou menospreza a cruz de Cristo, nem diminui a pessoa de Cristo, e nem a obra perfeita de Cristo. Então Paulo ele começa a mostrar o que para os irmãos? Olha, antes vocês não tinham entendimento, mas agora vocês têm o Espírito Santo. E vocês precisam de compreender o que? Diante de tantas religiões, tantos templos pagãos, vocês precisam de ouvir a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? É aquela que exalta Cristo. Aqueles que, como ele diz, que chamavam anátema, maldito Cristo, que diminuíam a obra de Cristo, diminuíam a cruz de Cristo, que colocavam Cristo não como suficiente para a sua salvação. Aqueles que falavam que além de Cristo você precisa também de obras. Aqueles que substituíam Cristo por objetos ungidos, por músicas, por testemunhos, por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Esses eram considerados o quê? Falsos cristãos, falsas igrejas, falsos pastores, porque não falavam pelo Espírito. Qualquer pessoa que diminui a pessoa de Cristo, qualquer pessoa, qualquer igreja que coloca Cristo de lado, ó, Cristo fica ali, agora é a hora do óleo ungido, agora é a hora da água benta, agora é a hora do paninho, agora é a hora da imposição de mãos, mas fica lá, Jesus. Qualquer pessoa que diminui a obra de Cristo, qualquer pessoa que deixa Jesus de lado, despreza, menospreza, diminui a Cristo. Qualquer religião, qualquer igreja, ela não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é uma igreja que exalta somente Cristo. Não homens, não placa de igreja, não líderes, e nem um objeto, e nem música, e nem nada. É somente Cristo, é o que Paulo está falando. Aqueles que dizem que Cristo é anátema, maldito, não tem valor, que a cruz de Cristo não tem validade nenhuma, ele não fala pelo Espírito Santo. Mas aquele que confessa Jesus como Senhor, esse fala pelo Espírito Santo. Então é dessa forma que nós sabemos quando reconhecer uma falsa igreja, um falso ensino, de uma verdadeira igreja, de um verdadeiro ensino. É quando Cristo é o centro do culto, quando Cristo é glorificado, quando Ele é o único Senhor e Salvador. Essa é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. É uma igreja que exalta somente Cristo, é uma igreja que glorifica somente Cristo, é uma igreja que levanta somente Cristo, e não homens, e não objetos, e não outras coisas, mas somente Cristo. Como eu identifico falsas de verdadeira? Por aquilo que ensinam, por aquilo que exaltam, por aquilo que pregam. É Cristo exaltado, ou é o homem? É Cristo o centro do culto, ou são os homens?
Quem está sendo exaltado? Quem está recebendo glória, honra? São o quê? Cristo ou são os homens? Tem igrejas que o pastor recebe mais honra e glória do que Deus. Se assenta num trono. Diz que tem poder. Para que Cristo se tem a mão do pastor? Irmãos, ou Cristo é tudo para nós, ou nós não temos Cristo. Deus fala que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E nem a honra dEle com as imagens de escultura. Se o teu coração está dividido, Cristo e outras coisas, pode ter certeza que você ainda não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo, ele glorifica somente a Cristo. Ele coloca a sua confiança somente em Cristo e não nas suas obras. Ele descansa na obra de Cristo e não em si mesmo. É esse quem tem o Espírito Santo. É esse quem fala pelo Espírito Santo. É esse que tem o Espírito Santo. Aqueles que têm Cristo como o centro de todas as coisas. As Escrituras nos ensinam que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Jesus não diz que surgiriam muitos profetas verdadeiros, mas muitos falsos profetas, muitas falsas religiões, muitas falsas vozes. Isso é um alerta para nós conseguirmos discernir entre a voz verdadeira e a voz falsa. A voz verdadeira, ela mantém a centralidade somente em Cristo. A voz falsa é Cristo mais outras coisas. A voz verdadeira, o culto é somente a Cristo. A voz falsa é Cristo mais o pastor, mais libertação, mais cura, mais um monte de outras coisas. A voz verdadeira, somente Cristo. A voz falsa coloca um monte de coisas no lugar de Cristo. E muitos falsos pastores têm surgido, muitas falsas igrejas. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, diz assim que o falso profeta, ele tinha a aparência do cordeiro, mas quando ele falava como dragão. Então nós identificamos uma falsa igreja, um falso pastor, um falso ensino, não pela aparência, não porque o local é bonito, não porque tem muitas pessoas, não porque o pastor usa terno e gravata, não é por causa disso, não é porque os louvores são legais, é pelo ensino. Tinha a aparência de cordeiro, mas quando abria a boca para falar, falava como dragão. Ensino, ensinava errado. Conduzia as pessoas por caminhos errados. Conduzia as pessoas a outros deuses. Conduzia as pessoas às boas obras. Conduzia as pessoas aos líderes religiosos. Conduzia as pessoas à placa da igreja. Conduzia as pessoas para tudo, menos para Cristo. Mostram-se como piedosos, aparência de cordeiro, parece piedoso, parece cristão, parece igreja, mas quando abria a boca para ensinar, ao invés de glorificar somente Cristo, glorificava outros, de exaltar somente Cristo, exaltava outros, de conduzir as ovelhas somente a um pastor, que é Cristo, conduzia as ovelhas, dispersava as ovelhas, cada um para o seu caminho. Como eu posso saber que essa igreja realmente tem o Espírito Santo? Como saber se aquele pastor ministra pelo Espírito Santo? Porque hoje são muitas vozes falando em nossa mente, muitas religiões, muitos pastores de internet. Como saber se a igreja onde eu estou congregando realmente tem o Espírito Santo?
Será que é por causa da arquitetura da igreja, da beleza estrutural? Será que é por causa dos louvores, das músicas que trazem emoções, arrepios, choros? Será que é por causa de manifestações espirituais, dons, línguas, profecias, revelações? Será que é porque a igreja tem tudo isso, ela tem o Espírito Santo? Não! É quando todos os holofotes estão somente em Cristo. Uma igreja que é ministrada pelo Espírito Santo é quando tudo nos conduz a Cristo. Somente Cristo recebe luz, recebe foco de todos os lados. Tudo é para Cristo. Queria terminar com uma frase do pastor John MacArthur, que é um dos mais renomados pastores hoje no mundo. Ele disse assim: mostre-me uma pessoa obcecada pelo Espírito Santo, e eu te mostrarei uma pessoa vazia do Espírito Santo. Mostre uma pessoa obcecada por Cristo, e eu te mostrarei uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quer saber quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela é obcecada por Cristo. Quando o coração dela está em Cristo, quando os olhos dela estão em Cristo, quando o caminho dela está em Cristo, quando ela está em Cristo, ela sim é cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, quando o Espírito Santo vier, Ele glorificará somente a Cristo. Irmãos, nessa noite nós podemos fazer uma reflexão a respeito disso. Onde será que está o nosso coração? Talvez nós viemos de muitos movimentos carismáticos. E o nosso coração, aos anos, foi sendo repartido. Não, eu creio em Jesus, mas eu creio em boas obras, mas eu creio no óleo ungido, mas eu creio também na água, na garrafinha d'água, mas eu também creio no vale do sal. Mas eu também creio na unção do pastor. Mas eu também creio na libertação do louvor. Eu creio naquilo, creio. Muitas vezes nós chegamos em uma caminhada cristã, a qual o nosso coração, ele foi totalmente dividido com tudo. E talvez é uma reflexão para nós fazermos nessa noite. E começarmos a limpar tudo do nosso coração, para que somente Cristo permaneça. Jesus é tudo o que nós precisamos para sermos salvos. É por isso que é tão importante permanecermos somente em Cristo. Se a nossa confiança estiver somente em Cristo, nós então seremos salvos. Mas se a nossa confiança estiver em todas as coisas, como podemos afirmar que temos o Espírito Santo? Sendo que o Espírito Santo, Ele glorificará e nos conduzirá somente a Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite e nos fazer retornar a Cristo. Vamos orar neste momento então.